Olá, sejam muito bem-vindas. Meu nome é Michele Dias, sou especialista então nessa cura emocional e hoje a gente vai falar sobre o livro A Jornada da Heroína, de Maura Murdock. Este livro, então, eu falo assim, não é só um livro, ele é um mapa muito profundo que vai te auxiliar a você entender mais sobre o caminho emocional, o caminho dessa, como é que a Maura fala dessa mulher moderna para conseguir vencer, digamos, esses desafios que o mundo coloca sobre nós. E a Maura ali, ela tem um mapa. E eu quero entregar para vocês esse mapa também, porque esse livro ele me auxiliou muito na minha expansão de consciência, entender mais sobre o meu feminino, entender também essa dificuldade que a mulher tem de receber o amor. E por que ela repete padrões inconscientes de pai, mãe e tudo isso? Vamos entender então este livro, que ele é muito importante para o seu desenvolvimento, tá? A mulher, então, Maura Murdock, ela fala assim, a mulher moderna, a mulher contemporânea, hoje ela está exausta, está sobrecarregada, se sente desconectada. É ou não é? Porque eu me senti lá no começo, na minha jornada, o quanto a gente vai se desconectando da nossa própria natureza. Isso que a Maura vai contando sobre este livro, que é A Jornada da Heroína. Não sei se vocês conhecem, existiu por muitos e muitos e muitos anos a Jornada do Herói. Tanto que essa Jornada do Herói, a Maura, ela criou justamente porque ela entendeu que as mulheres estavam sendo direcionadas, digamos assim, a essa jornada do herói. Só que nessa jornada do herói não condiz com o nosso interno, com o nosso feminino. Por isso que a Maura trouxe essa jornada da heroína, tá? Para a gente se conectar com a nossa real, com o nosso real feminino, tá? Então, ali, a Maura falou que a gente precisa entender e abandonar muito os conceitos dessa jornada do herói, os conceitos patriarcal que a sociedade coloca sobre nós, para que assim a gente consiga sobreviver, digamos assim, emocionalmente. Isso é o que vai nortear toda a jornada da heroína. Tá? E ela vai explicando assim, ela vai explicar como a mulher se separa do seu feminino. Sim, basicamente, todas as mulheres se separam desse feminino. Né? A gente está em desequilíbrio, tanto com o feminino quanto com o masculino dentro de nós. Por quê, Michelle? Porque a gente, digamos ali, é direcionada a se jogar dentro dessa jornada do herói. É aonde que as mulheres se desconectam muito deste feminino, tá? E como vencer, né, de dentro para fora. Como não adoecer, né, aqui dentro da gente? E ela traz uma coisa que eu vejo assim que é fundamental, que é a reconciliação com a nossa própria essência. Então vamos entender então. O que a Maura fala? A primeira etapa, ali a Maura ela constrói assim um círculo, como se fosse mesmo uma jornada, fosse você sai do ponto e vai caminhando neste ponto até chegar ali, digamos, na sua como é que eu posso dizer na sua conquista. Eu quero que você imagine que esse livro, A Jornada da Heroína, é como se fosse um conto. Sabe todo e qualquer conto? Vamos imaginar o conto da Branca de Neve. Ele vai contando ó, um desafio que a Branca de Neve tem que passar, aí ela vai encontrando né, os vilões, aí depois, mas ela vai encontrando também quem vai auxiliar ela nessa jornada, aí depois ela vai vencer o desafio. É basicamente isso, ela vai te ensinar isso também, porque toda essa narrativa dessa construção de vídeos também condiz com os livros e aquilo que a gente também tem que passar, tá? Então ela fala assim que a primeira separação do feminino, tá, acontece aonde? Lá na nossa infância, aonde a gente aprende ali com a mãe, muito essa construção do feminino. Tá? A mãe ali, vamos trazer assim, a mãe, tá? A mãe, ela também representa um arquétipo, tá? E esse arquétipo, que é o feminino, representa sensibilidade, intuição, empatia,
ela traz também essa construção com o nosso cíclico, com o quê? Com a nossa construção interna. Se a gente vai aprender a descansar, se a gente vai aprender a ser vulnerável, tudo vem do olhar da criança com a mãe, tá? E aquele olhar, a mãe, ela, como eu falei, a mãe, vamos trazer aqui a mãe como um arquétipo, como a menina decide olhar para a mãe, como você decidiu lá na sua infância olhar para a sua mãe, tá? E isso traz o quê? Muito de como a criança olha para a mãe e ela também olha para o pai, tá? Que vai construir também o seu próprio feminino. Aqui então começa essa grande ruptura, que é o quê? Eu vou trazendo de mim também, assim, quando eu era criança, eu olhava para minha mãe e via uma mulher fraca. Eu olhava para o meu pai e via o homem assim, o masculino, que é essa representação do pai, eu preciso ser forte para aprender a sobreviver, porque aqui, neste ambiente, o masculino se sobressai sobre o feminino é fraqueza. Foi a interpretação que eu tive. Cada uma de nós tem as nossas interpretações ali, aonde a gente pode olhar para o feminino como vulnerável, tá? Ou como forte, tudo depende do seu olhar, da sua interpretação. E ela, então, ela se separa, nós, né, nos separamos do quê? Dessa energia feminina, essa energia da mãe, que ela traz o quê? A nutrição e o pertencimento. Por isso que na fase adulta a gente não se sente pertencente, não se sente nutrida, não se sente amada. Vem muito deste olhar. Aí depois a Maura vai falando assim, que o segundo passo é, a mulher, ela se identifica muito mais com o masculino, né? Que ela entende como esse masculino, como, que nem eu disse, né? Eu olhei para o meu pai e vi o quê? O masculino ali forte. Só que o problema é que o nosso masculino está ferido. Tanto o masculino quanto o feminino, tá? E a Maura, ela vai trazendo isso, essa percepção também para você. Porque o masculino, ele equilibrado dentro de nós, ele traz o quê? Ele traz coragem, ele traz força, ele traz determinação. É ele que vai te impulsionar para o mundo, para você ir realizar os seus sonhos. O problema é que esse masculino está ferido. Então vamos lá. A minha criança, ela olhou para o pai e viu um homem forte. Só que eu entendi que eu deveria fazer para assim me sentir reconhecida. Só que a mulher, quando ela faz, ela esquece de voltar pro papel dela, que é pro feminino. A gente pode fazer, a gente tem que fazer. Só que a gente tem que entender que quando a gente faz demais, a gente se desequilibra dentro da gente. A gente fica num excesso dessa energia masculina em desequilíbrio dentro da gente. E tudo que a gente quer é a recompensa do pai, é o olhar desse pai, né? Só que tá vendo? Tá tudo em desequilíbrio. Aí a gente olha para a mãe e não quer a energia da mãe. A mãe traz o quê? Fraqueza. É isso que a Maura, ela vai fazendo com que a gente vai percebendo isso, que a gente não precisa fugir dessa energia da mãe, dessa percepção que você teve com a sua mãe e correr para os braços, digamos, do pai, para querer ser a filha perfeita, para querer ser reconhecida, para querer este olhar, tá? E se a gente, né, está em desequilíbrio, a gente se torna como mulheres perfeccionistas, autocobrança demais, um controle excessivo, dificuldade de pedir ajuda. Eu era assim. Eu me tornei, sabe aquela mulher guerreira? Muito por causa dessa ferida do feminino, do olhar, do como eu estava olhando para minha mãe. E a gente acredita que, nossa, tem um masculino muito, eu faço tudo sozinha. É um desequilíbrio interno dentro da gente. E quando a gente está com muito mais energia masculina do que energia feminina, isso desconstrói o nosso feminino, tá? E aí a Maura vai falando, ó, que a gente vai se separando deste lugar do feminino. Aí a gente vai para uma outra etapa. A mulher daí vai para a vida, aí você vai para o mercado de trabalho, aí você entende que você tem que se esforçar demais, que você tem que agora
conquistar, ter muitas conquistas, porque o mundo te ensinou a conquistar, a trabalhar, a lutar, a se esforçar, a vencer, a dominar. É isso que o mundo nos ensina. Não é só o pai, mas aí a gente vai tanto para esse olhar do pai que o mundo é o masculino também, é essa energia, porque a gente tem que se doar, trabalhar. Aí o mundo nos ensina internamente que o quê? A nossa recompensa é uma casa, a nossa recompensa é um carro, a nossa recompensa é aquele status de você se tornar a gerente, a empresária mais fodástica de tudo, né? Isso é o que nos ensinam a buscar, né? Só que isso, a Maura disse que é a ilusão do vazio, porque a gente tenta preencher esse vazio. Por quê? Porque nos ensinaram. Porque é isso que você está fazendo. A Michelle também fazia, em demasia. Mas isso causa para dentro de nós o quê? Uma crise de identidade gigantesca. Depressão, cansaço, vazio, insônia, ansiedade. Porque a gente vai se distanciando tanto da nossa própria natureza que a gente esquece de quem nós somos. E que essa ilusão de preencher o externo com o interno é a ilusão que o mundo nos apresenta ali. Eu, Michelle, tive um burnout para entender que não tem, o externo não preenche o interno. Porque olha só, eu cheguei num ponto da minha vida que eu tinha um emprego público, então eu tinha segurança. Eu estava bem na época assim de ter, né, uma família, eu estava com a Giovana, mas e por que eu me sentia tão vazia? Eu tinha tudo que o mundo falava que eu tinha que ter, mas eu me sentia tão vazia, tão desconectada de mim mesma. Mas eu tinha tudo, mas não condizia com o meu interno. E foi aí que eu fui entendendo. Aí a Maura fala que o que precisa acontecer? Ela disse que precisa acontecer a queda, que é quando existiu dentro de mim uma vontade de compreender o que está se passando aqui dentro. É o que acontece, que só que a gente não se dá conta. E a gente acaba nos castigando de quê? Quando chega aquela crise de identidade, não é para a gente se revoltar. Quando o relacionamento não dá certo, não é para se revoltar. Quando o trabalho desmorona, quando a dor aparece, não é um castigo. A Maura disse que é um chamado para você descer para o seu mundo mais sutil, para você se conectar novamente com a sua heroína. Entende isso? O mundo vai nos apresentar. Só que o nosso externo, ele vai, digamos ali, quebrar, porque não condiz com o interno. Mas esse quebrar, metaforicamente, não é uma coisa negativa, não é um castigo, é um chamado para você descer e sentir. Foi o que eu fiz novamente. Foi entender tudo que eu rejeitei, entender tudo que eu abracei. Eu deveria, né, entender, assim como você deveria entender que aquela construção de identidade, mulher guerreira, independente, não era mais condizente aquilo que eu queria viver. Eu queria, só que eu não sabia. Eu queria abraçar meu feminino, só que eu tinha tanta rejeição do feminino, tinha tanta rejeição, digamos, daquele olhar da minha criança com a mãe, tá? E o que faz, então? É você descer. Ela fala agora, né, que é o que acontece o desafio. Vamos vendo, que nem eu disse, vamos ver uma história. A história, vamos pegar uma outra história. Uma história que eu gosto, que esses dias eu vi com a minha filha. Como é que se chama aquela... Deixa eu me lembrar aqui o nome daquela. Eu acho que eu não vou saber o nome. Mas é um filme bem legal para você compreender, que eu vi com a minha filha. Mas eu não me lembro o nome do filme agora, então eu não vou saber. Como é que é? Donzela, acho que é Donzela o nome do filme. Donzela, né? Que é um filme assim, ó, que é uma princesa. Aí, aonde ela vivia ali, naquele castelo, tinha muita
o povo dela está passando fome. Aí o pai dela recebeu, né, uma proposta. Qual que é? A proposta era que a filha dela deveria se casar com um rei de um outro reino, para assim aquele reino ia dar um dote para o pai e ele poderia abastecer o povo. E a heroína, que é a donzela ali, ela foi lá e se propôs, né, a fazer isso pelo povo. Tá vendo? Sempre existe um contexto. Na nossa vida é a mesma coisa. É a mesma coisa. Veja que isso que a Maura está falando é a mesma coisa. A gente também é, digamos, esse personagem que vai, daí a heroína vai lá e ela vai ter um desafio. Qual que é? Aí ela é enganada e tudo mais. Ela passa por uma questão lá, uma prova, o dragão vai querer pegar ela. É isso. É a nossa queda, é entender ali. Ela percebeu que ela foi enganada, o povo foi enganado, tudo foi enganado. Aí ela tem o quê? Pegar a coragem dela para enfrentar esse desafio. E depois ela vai encontrar ali, aí depois o pai volta e tudo mais, ela encontra a coragem. É a mesma coisa. Só que ninguém nos ensinou isso, e a Maura está nos ensinando que a gente precisa descer para encontrar a nossa deusa que ela fala. Esse feminino interno, a nossa coragem. É o que aquela donzela ela fez também. Ela encontrou a coragem dentro dela ali para vencer aquele desafio, que era o quê? Vencer aquele dragão que estava lá na frente dela. Ela não poderia mais ser a princesinha do papai. Ela precisaria se tornar uma mulher ali para vencer aquele desafio. E é assim que é o nosso renascimento. Não é mais lutar contra a gente mesma. Não é mais lutar porque o mundo nos ensina a lutar, a guerrear, mas isso traz mais bloqueios internos. A gente precisa aprender a nutrir o corpo, coisa que nunca nos ensinaram. Isso que a Maura fala, aprender a confiar na nossa intuição, aprender a descansar. As mulheres não entendem que o feminino é descanso, o feminino é conexão com a natureza, o feminino é cíclico. Nós não temos e não devemos competir com o masculino nessa guerra, digamos, que a sociedade coloca na gente, nessa construção da jornada do herói. Tá vendo? O homem, ele tem uma outra forma interna de olhar para o mundo. O homem busca uma recompensa que a mulher não busca. A mulher busca uma outra recompensa. E quem tá certo e errado? Não tem. O homem tá certo naquilo que ele veio construir internamente também. O homem veio buscar esse masculino, mas eu vejo assim, mais também fortalecido, porque o homem também está desestruturado emocionalmente. Por quê? Por causa de toda uma sociedade ali. Mas a gente não pode ir nessa jornada, porque não é essa jornada a nossa jornada. E é isso que a Maura vem falando. Que se a gente quiser essa integração, a gente vai ter que curar a relação mais profunda, que é o quê? A Maura fala, que é essa reconciliação da nossa heroína com o olhar da mãe. Não mais aquele olhar infantil, infantilizado da criança sobre a mãe. Porque a imagem emocional, ela fica registrada no nosso corpo. Ela fica registrada da forma que a criança interpretou o feminino da mãe. Porque lá, vamos lá, dentro de todos nós existe o feminino e o masculino. Essa energia existe dentro da gente. E essa energia ela é despertada à maneira que como a gente olha para a mãe, como a gente olha para o pai. E assim a gente desenvolve o nosso feminino. Só que o nosso feminino está adoecido. E aí que envolve várias questões que a Maura vai falando ali. Sabe? É você entender se a sua mãe era muito crítica com você, hoje você tem um feminino crítico com você. A sua mãe não teve autoestima, hoje o seu feminino não tem autoestima. A sua mãe ali, né, porque é muito desse olhar, a sua mãe talvez ela foi uma mulher submissa, hoje você é submissa. A sua mãe era uma mulher forte, guerreira, que não olhava para ela, hoje você talvez seja essa mulher forte, guerreira, que não olha para você.
Então, este olhar é muito importante, sabe? E devolver o lugar, não só da mãe, mas do seu feminino, para você aprender a escutar a sua intuição, aprender a se amar, aprender a descansar, aprender a se cuidar. Porque senão a gente vai repetir uma história que não nos cabe mais. E é isso que a Maura fala. O problema é que a gente não está fazendo que nem nos contos, nos filmes que falam ali, que a gente daí tem aquela a conquista, né? Que é o que eu te falei da donzela desse filme. E lá no final, ela sai de lá como uma guerreira, digamos ali. Ela vai entregar de volta para o povo. O problema é esse, o problema é que a gente só fica, a gente está lá embaixo, a gente não sabe sair do fundo do poço. A gente não sabe subir e viver as nossas conquistas. Ai, Michelle, mas por que isso? Por causa de essa outra relação aqui, que a gente precisa curar, a relação do pai, a relação com o nosso masculino interno. É isso, tá? Porque o pai, que a Maura fala, ele não é literal, ele é um masculino interno, é uma voz que ressoa na sua cabeça como autoridade, como disciplina, impõe limites, direção, foco, mas talvez esse pai interno, ele é crítico, ele é distante, ele é infantilizado, ele é fraco, porque por fora você constrói uma armadura, mas por dentro o seu pai interno é crítico, ele é infantilizado, ele é fraco. Mulheres que não conseguem tomar atitudes, elas pensam que, nossa, por fora eu vou lá e faço, Michelle, mas por dentro elas não conseguem tomar direção. Ai, meu Deus, e se eu errar? Ai, meu Deus, e se? Ai, e se? Esse é um masculino interno fraco, que está precisando de cura. Entende? Então as mulheres, elas pegam a repetir relacionamentos tóxicos por causa desse masculino interno fraco. Mulheres fortes, que a gente fala fortes ali, né? Que querem carregar tudo sozinha, elas encontram um homem com uma energia, digamos, mais feminina. Só que elas se adoecem ainda mais, porque elas têm que estar sempre fazendo. E elas não conseguem voltar para o lugar delas, dessa energia feminina, do descanso, da segurança. E não é esse homem que está ali com você, o seu parceiro, que vai entregar isso para você. É a sua reconciliação com o masculino que te feriu lá atrás. Com o masculino que, digamos ali, que você interpretou que você tinha que ser a forte para aprender a sobreviver. Aí vamos continuar o que a Maura vem falando. O que precisa acontecer? Precisa acontecer uma nova identidade. Esse é o ponto da jornada. Escolher uma nova identidade. Uma nova identidade é quando o feminino e o masculino estão reconciliados dentro da gente. E quando tudo está reconciliado dentro, a vida fora, ela muda. Porque você aprendeu a sobreviver, a se doar através de várias dores emocionais. E isso a Maura, ela vai contando ali também. Ela vai trazendo muito histórias de outras mulheres que querem sempre provar para o pai que elas também merecem aquele espaço, ou elas precisam estar sempre provando para a mãe olhar para elas se sentirem amadas, só que a mãe não consegue, porque a mãe também tem um feminino adoecido, e isso a Mora vai explicando ali. Essa é a nossa reconciliação com a nossa força interna. E o que é? A gente tem que aprender a descansar, aprender a se nutrir, aprender a se sentir amada, não esperando que o externo nos traga isso. A Maura, ela nos ensina que essa reconciliação de se sentir amada é quando você aceita a sua mãe do jeito que ela é,
com o feminino adoecido dela, compreende a história dela, compreende a história do seu pai e se vê livre dessa obrigação, digamos ali, de buscar ainda esse olhar infantilizado da criança. Entende que o mundo, ele vai sempre falar para você buscar o ter, mas a Maura diz que a mulher ela tem que primeiro buscar o ser, é curar as suas feridas, a ferida da mãe, agora interna, a ferida do pai interno, que é a nossa cura do feminino e do masculino que vive dentro de nós. E assim a gente vai ter o nosso final feliz. E assim você vai encontrar a leveza, a paz e a tranquilidade. Quando a gente vai se... Eu vou buscar aqui, vou mostrar para vocês. Deixa eu ver. A Maura, ela mostra assim, ó. Ai, é lindo isso. Eu quero que vocês aqui, ó. Ela fala, olha só essa jornada. Ai, acho que não vai aparecer. Olha aqui, ó. Ó. Eu acho que não vai aparecer. Tá. E daí ela fala dessa. Quando a gente integra e compreende e cura e vai curando essa relação, a gente vai construindo uma nova identidade emocional. E esse é o nosso papel aqui, construir a nossa própria identidade, sem as feridas, digamos ali, da nossa infância, da percepção da criança ali. É por isso que eu quero te convidar a fazer parte da jornada da liberdade emocional, que é aonde eu entendi que a gente precisava construir essa nova identidade, reprogramar o nosso subconsciente, que é onde estão as nossas feridas lá na nossa infância, que é onde estão as nossas programações, é no nosso subconsciente, é na nossa criança ferida ali. Que a gente precisa o quê? Romper com esses padrões, com essas percepções infantis, porque a nossa fase adulta, ela é, a gente cresce, mas o nosso emocional, ele é totalmente infantilizado. E é isso que a Maura fala ali. E a gente precisa construir essa nova identidade emocional. E na jornada da liberdade emocional, a gente tem o quê? 4 encontros profundos de o quê? De percepção, de desconstruir para reconstruir uma identidade emocional. E se você quer começar 2026 diferente, você precisa entender isso e desprogramar o seu campo emocional inconsciente, desprogramar a visão interna que a sua criança teve sobre o feminino, a primeira relação com a mãe, sobre o masculino, a primeira relação com o pai. Michele, mas eu não tive meu pai e minha mãe. Então, você está muito, digamos, mais doente emocionalmente. Porque você está construindo uma visão interna de uma mulher que está indo muito longe da sua própria essência. E vai chegar o momento da mulher. Michele, eu estou com desafio no dinheiro. É para você descer para baixo e desprogramar a sua deusa. Michele, tem problema no relacionamento. É para você descer para baixo. É o que a Maura fala aqui. Porque não condiz mais com a sua heroína interna. E você perceba que não vai mais fazer sentido aquilo que você programou lá atrás na infância. Michele, estou com problema de baixa autoestima. Desce para a deusa. Vai desprogramar isso, essas percepções internas, essa programação, crenças limitantes, tudo que a gente vai construindo, tudo que a gente vai sentindo. A nossa infância, ela traz feridas emocionais que precisam ser curadas. A nossa infância traz percepções sobre a mãe que você precisa se curar. Traz percepções sobre o pai que você precisa se curar. E a jornada da liberdade emocional, ela traz isso para você, essa nova construção de uma nova identidade. Eu convido você a ir lá no meu Instagram, eu sou Michele Dias, para já começar a sua jornada. Porque você precisa mudar o subconsciente, mudar essa programação, senão 2026 vai ser
igual a 2025, ou até pior. Por quê? Porque se você vai ficar que nem a Maura, ela fala ali, que precisa existir essa jornada. Só que o problema é que as mulheres, elas não sabem como sair do fundo do poço. E a gente só sai do fundo do poço com consciência, com trabalho interno. Porque não adianta você querer lutar com esse mental, se a sua programação, aí você vai dizer assim, mas eu quero sair dali. Mas você vai buscar dados aonde? Naquele subconsciente adoecido? Naquele subconsciente que está dizendo rejeição do feminino, aquela mulher que faz, e está esquecendo de voltar para o feminino? Está esquecendo de voltar para descansar? Está esquecendo de voltar para a intuição? Está esquecendo de voltar para se nutrir, se amar, se cuidar? Então pensa sobre isso, reflita sobre. E, Michele, eu não estou entendendo. Vai e busca esse livro aqui. Leia este livro, que ela diz assim, A Busca da Mulher para se Reconectar com o Feminino. Porque é isso que você precisa. Se reconectar com o seu feminino. Todas nós precisamos, porque em algum momento, lá na nossa infância, a gente se separou, a gente teve uma percepção distorcida sobre o nosso feminino. E também uma visão distorcida sobre o nosso masculino. E nós estamos emocionalmente desequilibradas. E a gente precisa fazer essa jornada. E essa jornada, ali, eu vou ler o que a Maura fala. Tudo é possível para as mulheres quando encontramos nossa voz. Honramos nossa identidade. Batalhamos juntas por um objetivo comum. E permanecemos de braços abertos aos céus, como a antiga deusa mãe, numa postura de orgulho e reconhecimento da sacralidade ali ao feminino. Tá? E aqui a Maura diz também, ó, a natureza feminina é a cura das feridas deixadas pela necessidade de adequação aos valores masculinos. E esses valores masculinos que eu quero trazer para vocês aqui, não é só o pai. A sociedade, ela é masculina. O sistema, ele é masculino. O nosso calendário, ele é masculino, porque nem você sabia que o calendário da mulher, ele é cíclico. Talvez isso que você tem que aprender mais sobre como eu vou me adaptar a este mundo masculino, patriarcal, e não fazendo mais aquelas negócios, feminismo, não sei o quê. Não é sobre isso. É você entender que você tem que conhecer mais sobre você. É entender que, o mundo é assim, mas como eu posso me adaptar a este mundo? E a Maura está dizendo, você quer se adaptar ao mundo? Volte para a sua energia feminina. Aprenda a descansar, aprenda a reconhecer que você é cíclica, você não é linear, como o mundo quer que você seja, como a sociedade quer que você seja, como o masculino é diferente, tá vendo? Do feminino. Nós somos cíclicas dentro do mês. Será que você sabia sobre isso? Isso eu vou deixar para um próximo vídeo para explicar para vocês. Mas busque isso, porque é isso que eu estou cada vez mais mudando dentro de mim. Todas essas percepções internas, e isso é consciência todos os dias. Ó, beijo. Eu quero convidar vocês a ir lá no meu Instagram, eu sou Michele Dias, e já agenda para você compreender mais o que é essa jornada da liberdade emocional. Eu te enviar um PDF e saber será que você está preparada para fazer essa descida para a deusa e buscar a sua heroína interna e viver aquilo que você veio para viver neste mundo. Beijo.